Nós temos compartilhado a série Apocalipse, Alertas, Convites e Promessas. E nesta noite nós estaremos refletindo no seguinte tema: 3 alertas de Deus para hoje. O primeiro alerta: não acrescente nada à palavra de Deus. O segundo alerta: não manipule a palavra para favorecer interesses pessoais. O terceiro alerta: Deus julgará com seriedade quem trata a sua palavra sem temor. Eu convido você a acompanhar a leitura que será a base da nossa reflexão em Apocalipse capítulo 22, o verso de número 18, que nos diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós pedimos que nesse momento o Senhor venha estar falando aos nossos corações. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito traga clareza e entendimento de acordo com aquilo que cada um de nós necessitamos neste momento. Me coloco na total dependência para que com fidelidade possa compartilhar a Tua palavra aos meus irmãos. Essa é a nossa oração, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Esse versículo que nós lemos, ele está localizado quase no encerramento da Bíblia. E não é qualquer palavra. Não é uma advertência que foi colocada no início, nem no meio, mas no final, como se Deus estivesse dizendo: depois de tudo aquilo que foi revelado, guarde isso com temor. A minha palavra, ela não pode ser adulterada. Apocalipse é um livro de revelação, de esperança, de vitória. Todavia, ao terminar esse livro, o Senhor, Ele deixa um aviso solene. Ele está dizendo que a sua palavra é sagrada, perfeita, completa, suficiente. O ser humano, ele não tem autorização para melhorar aquilo que Deus falou. Ninguém tem permissão para adaptar a palavra de Deus segundo as suas preferências. Não pode acrescentar aquilo que Deus não disse. Nós vivemos dias perigosos. Há muitas informações, há muitas vozes, muitas opiniões, muitos mestres. Existe muito conteúdo religioso disponível, mas pouca reverência à palavra de Deus. Tem gente que quer uma Bíblia mais leve, mais aceitável e menos confrontadora. Existem pessoas que querem um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem conversão, sem santidade, sem renúncia do pecado. Portanto, o primeiro alerta: não acrescente nada à palavra de Deus. A primeira advertência, ela é direta. Deus não aceita acréscimos à sua palavra. Acrescentar a palavra é colocar nela opiniões humanas. Eu acho, eu penso,
eu determino. Tradições acima da verdade, não porque o meu avô, não porque o meu pai, porque a minha família agia dessa maneira dentro do cristianismo. Revelações que contradizem as Escrituras, costumes que Deus nunca exigiu, interpretações inventadas para manipular pessoas. E desde o Antigo Testamento, Deus já advertia. Em Deuteronômio capítulo 4, verso de número 2, está escrito: nada acrescentareis à palavra que vos mando, e nem diminuireis dela. Isso revela algo muito importante. A palavra de Deus já é suficiente. Quem acrescenta, no fundo, está dizendo o que Deus falou, o que Deus disse, não basta. Quem acrescenta está tentando corrigir Deus. Quem acrescenta está colocando a voz humana acima da voz de Deus. Isso acontece quando alguém inventa doutrina sem base bíblica. Alguém transforma a opinião pessoal em mandamento divino. Alguém usa Deus me revelou, Deus me disse, para impor algo que a Bíblia não ensina. Alguém cria exigências e acaba escravizando o povo, e isso não vem de Deus. Nem tudo, por favor, preste atenção. Nem tudo que é religioso vem de Deus. Nem tudo que emociona vem de Deus. Nem tudo que parece profundo vem de Deus. A pergunta correta não é: isso impactou? A pergunta correta é: isto está na palavra de Deus? Adão e Eva caíram no Éden porque houve adulteração da palavra de Deus. Satanás mexeu na palavra, distorceu o que Deus havia dito. E a queda então começa ali. O inimigo sabe que se ele tocar na palavra de Deus, ele toca na base da fé. Quem ama a Deus não corrige a Bíblia, se submete a ela. O problema não é quando a Bíblia confronta a pessoa. O problema é quando a pessoa não se submete à palavra de Deus, acrescentando a sua opinião. Algum tempo atrás, eu e a Adriana recebemos um vídeo via WhatsApp de uma pessoa cristã. E ao assistir esse vídeo, a pessoa falava muito bem. Ela inicia citando um versículo bíblico. E ela falava sobre o casamento. E ela falava sobre a criação de filhos. E nós assistimos, ouvimos aquele vídeo que foi nos enviado. Mas ao terminar de assistirmos aquele vídeo, eu e a Adriana falamos assim: escuta, que doutrina é essa? Que fundamento bíblico é esse? E ao analisarmos, aquele vídeo era de uma pessoa espírita. Imediatamente eu e a Adriana entramos em contato com essa pessoa, falou: irmão, esse vídeo que você compartilhou conosco não tem base bíblica, fundamento cristão, relação com o Evangelho de Jesus Cristo. Essa pessoa prontamente disse a mim e a Adriana: o que importa
é a intenção. Mentira! O que importa é a verdade, é a palavra de Deus. Ela não pode ser manipulada, ela não pode ser adulterada ou colocada debaixo de ideias, de filosofias, de doutrinas contrárias à palavra de Deus. E esse é um alerta importante que nós temos. O que importa é a verdade. O que importa é a palavra de Deus. Não acrescente nada àquilo que Deus disse. Mas o segundo alerta: não manipule a palavra para favorecer interesses pessoais. Esse ponto ele não está expresso de forma explícita no versículo, no texto que nós lemos, mas traz uma compreensão do perigo, da manipulação da palavra. O primeiro alerta é quanto o acréscimo que se coloca na palavra de Deus. O segundo é contra a intenção por trás disso. Porque muitas vezes a palavra ela é adulterada, não por ignorância, não por falta de conhecimento das leis, dos mandamentos, dos preceitos de Deus, mas por interesse. Tem gente que acrescenta a palavra para controlar pessoas, ganhar dinheiro, conquistar status, manter o poder, agradar os outros, evitar rejeição, construir um evangelho confortável. Quando alguém usa a palavra para servir a si mesmo, já deixou de servir a Deus. E Paulo disse de forma categórica, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Isso é atual demais. Muita gente não quer a verdade, algo que esteja alinhado com a palavra de Deus, mas algo que esteja alinhado com seus desejos. E a manipulação da palavra aparece quando se prega prosperidade sem trabalho, se promete vitória sem cruz, se fala de bênção sem santificação, se apresenta um Jesus que salva, mas um Jesus que não transforma. Se escolhe apenas versículos agradáveis e acaba ocultando aquilo que confronta a pessoa. Tem pessoas que não querem mais ofender o pecado, que consolam, mas não convertem o coração, que emocionam, mas não geram arrependimento. O verdadeiro evangelho consola sim, o verdadeiro evangelho cura sim, o verdadeiro evangelho levanta o caído sim, o verdadeiro evangelho abençoa sim, mas também confronta, chama ao arrependimento, denuncia o pecado e exige mudança de vida. Deus não negocia a sua palavra. Apocalipse 22:18 mostra um Deus que zela pela integridade da sua revelação. Isso significa que Deus não autoriza ninguém a adaptar a mensagem do Evangelho, da palavra de Deus,
para tirar vantagens. Jesus Cristo foi muito claro no seu ministério terreno, quando disse, registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, o verso de número 8, foi muito claro: de graça recebeste, de graça dai. Nós precisamos estar vigilantes. Nem todo discurso bonito provém de Deus. Precisamos discernir o que é a palavra, o que é emoção, o que é manipulação, o que é o ego travestido de espiritualidade. O cristão maduro não vive de frases de efeito. O cristão maduro examina as escrituras. O cristão maduro não aceita qualquer mensagem só porque vai ter vantagens pessoais. Hoje nós estamos chocados em meio às notícias que invadem o mundo gospel. Vemos igrejas no meio do escândalo, Banco Master, Banco Digimais, onde há essa fusão da palavra de Deus com dinheiro. Toda vez que a palavra de Deus é moldada para agradar pessoas, ela deixa sim de ser bênção e vira ferramenta de interesse pessoal. Esse é um alerta que a palavra de Deus nos traz. O terceiro alerta: Deus julgará com seriedade quem trata sua palavra sem temor. O texto, ele é fortíssimo. Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. De forma resumida, os flagelos, as grandes aflições narradas em Apocalipse são guerras e violências, fome e escassez, pestes e mortes, terremotos e catástrofes naturais, juízos sobre a terra, o mar, os rios e os astros, pragas e sofrimentos físicos, trevas e angústias, grandes destruições, o julgamento final e a condenação eterna dos ímpios. Essa é uma parte que muitos evitam pregar, evitam falar, mas está escrito. O versículo revela que Deus, Ele é santo e justo juiz. Ele é misericordioso, porém não trata com leveza a profanação da sua palavra. Hoje existe uma geração que quer falar de Deus, mas sem temor. Quer intimidade com Deus, mas sem reverência. Quer a promessa de Deus, mas sem compromisso. Quer a unção de Deus, mas sem santidade. Quer falar de Deus, sem responsabilidade. Apocalipse 22, 18 nos lembra que brincar com a palavra é algo gravíssimo diante de Deus. O que esse juízo nos ensina? A palavra de Deus não é um brinquedo, não é um material para uso irresponsável, não é ferramenta de manipulação emocional. Quem ensina a palavra carrega grande responsabilidade. Pastores, presbíteros, diáconos, missionários, líderes de louvor,
E qualquer pessoa que ministra a palavra precisa tremer diante daquilo que anuncia. Ouvir a palavra também gera responsabilidade. O texto começa dizendo: eu a todo aquele que ouve. Não é apenas aquele que fala, mas também aquele que escuta. Ou seja, Deus está dizendo que quem recebe a palavra, quem recebe a revelação, precisa tratá-la com seriedade. Não basta ouvir, é preciso guardar e aplicar em sua vida. Há pessoas que ouvem sermões todos os dias, conhecem versículos, sabem a linguagem da igreja, mas continuam vivendo como querem. Isso também é perigoso. A palavra não foi dada apenas para ser admirada, mas para ser obedecida. Precisamos resgatar o temor santo, não o medo paralisante, mas a reverência profunda. O temor nos faz abrir a Bíblia com humildade. Temor que nos faz dizer: Senhor, eu não quero torcer a tua palavra, eu quero ser transformado por ela. A ausência de temor gera banalização, a banalização gera irreverência, a irreverência gera o juízo de Deus. Quando o ser humano perde o temor da palavra, ele começa a caminhar para longe de Deus. A palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus, ela é perfeita. Se Deus falou, se Ele revelou, é suficiente nas nossas vidas. Se Deus estabeleceu, ninguém tem autoridade para editar. O salmista no Salmo 19, o verso 7, ele diz: a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Nos mostra a perfeição da lei do Senhor. A Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não precisa de atualização humana. Ela atravessa gerações, muda culturas, quebra cadeias, ilumina os caminhos, converte almas. Sempre que a verdade confronta, é confrontada, a tendência do homem carnal é mexer na palavra, é mudar aquilo que Deus disse. Mas Deus não chamou a sua igreja para adaptar a verdade ao pecador. Deus chamou a igreja para anunciar a verdade que transforma o pecador. Portanto, guardem a palavra de Deus. Não mexam nela, não adulterem, não use para benefício próprio, a trate com temor. Por favor, vamos nos colocar em pé. A crise nos nossos dias não é falta de Bíblia, é falta de reverência à Bíblia. Não é falta de mensagem, é falta de fidelidade à mensagem. O chamado de Deus, o alerta de Deus hoje é muito simples. Voltemos à integridade da palavra, voltemos à obediência da palavra, voltemos ao temor. Nós vamos fazer dessa canção a nossa oração. Se você sentiu o desejo nesse momento: Pai, eu preciso mais da Tua palavra. Eu preciso mais da Tua palavra em casa, no meu casamento, no meu relacionamento familiar, no meu trabalho, na minha escola, na minha universidade. Por favor, venha até a frente e nós estaremos orando para que esse alerta seja bênção nas nossas vidas. Faz-me ouvir
obrigado porque o Senhor deu o privilégio de ouvirmos o Teu alerta, segundo a Tua palavra, e nós pedimos no nome de Jesus, que possamos tê-la com temor, com zelo, aplicando em nossa vida, compartilhando com os nossos familiares e por onde quer que nós formos. No nome de Jesus. Amém.